Galera, vamos para um vídeo do Carlito Neto para a gente encerrar as nossas atividades. Pedir para vocês, por favor, superchats, que a gente encerre aqui. Se você puder dar R$5 de contribuição, já nos ajuda bastante para a gente fechar bem a nossa meta, meus queridos e minhas queridas. Vamos ver o Carlitão lá falando sobre a revista Veja, gente. Vamos ver para todo mundo ficar por dentro de tudo. Eu acabei de ler um artigo publicado na revista Veja, assinado pela Marcela Matos, que de verdade faz quem trabalha com política, quem trabalha com ciência política, com geopolítica, que faz estudos sérios sobre essa ciência dentro do contexto interno, nacional, e do contexto externo, o famoso contexto internacional, tentar entender se realmente existem alguns veículos de mídia com interesse em discutir a posição política do seu país, a posição política externa, enfim, compreender o debate público. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque vocês vão ficar de boca aberta também com o material que foi publicado lá na Veja. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês para colaborarem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Foi publicado na revista Veja o seguinte artigo na coluna da Marcela Matos. Lula prioriza a agenda internacional e deixa o Brasil em compasso de espera. Presidente retarda decisões importantes, impulsiona crises que poderiam ser evitadas e mantém o governo em marcha lenta. Eu vou ler o resto do material para vocês compreenderem, mas de cara a gente já consegue compreender aqui que falta no mínimo um estudo mais aprofundado ou ao menos uma abordagem séria promovida pela Marcela Matos. Eu vou ler a matéria para vocês compreenderem, não vou ler a matéria toda, mas vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo, porque tem um mínimo ali, uma desconexão com a realidade do que está acontecendo e com a importância que o Brasil tem, em específico agora em 2023, após a retomada da presidência da República de forma democrática pelo presidente Lula, em relação ao papel que o Brasil tem diante do cenário internacional. Segue a matéria. Se depender da vontade de Lula, o planeta não será o mesmo daqui a 3 anos e 2 meses, principalmente em relação a lideranças globais. Ele, por exemplo, não esconde de ninguém a ambição de se transformar em uma delas, seja conduzindo um acordo de paz ou liderando a discussão sobre o meio ambiente. Perseguindo essa meta, em 10 meses de governo, o presidente fez um giro pelo mundo, Bom dia, num ritmo Sandra. alucinante para alguém com 78 anos. Participou da cúpula dos BRICS na África do Sul, da reunião do G7 no Japão e, em sua última agenda internacional em setembro, abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Apenas para citar alguns eventos. Nessas ocasiões, o presidente fez discursos versando sobre questões globais, como guerras, fome e a crise climática. Ao lado do presidente Joe Biden, o petista anunciou até uma parceria com os Estados Unidos para melhorar os direitos trabalhistas no século XXI. Se empenhou para fazer pontes com nações como a Argentina e restabeleceu relações com ditaduras como Cuba e Venezuela. E ela não cita aqui, por exemplo, na matéria também, que os Estados Unidos da América voltou a se aproximar também da Venezuela. Mas não se pode dizer que os Estados Unidos da América se aproximou de uma ditadura chamada Venezuela, pois se ela fizer isso, vai macular a imagem dos Estados Unidos da América como delegado do mundo e como a maior democracia global, na análise inclusive de alguns veículos de comunicação como a própria Veja. A intensidade das viagens presidenciais gerou até uma máxima em Brasília. Diante de pendências, ministros, parlamentares e servidores graduados costumam dizer que todo e qualquer problema será resolvido tão logo o presidente volte do exterior. Mais do que uma brincadeira, é uma constatação. Lula fez 25 viagens internacionais, cruzando 21 países diferentes, enquanto cumpriu a agenda em 4 continentes, deixou em banho-maria assuntos internos de extrema importância, da consolidação da base de apoio no Congresso, da qual depende o avanço da pauta econômica, a indicação de nomes para órgãos federais e até para o Supremo Ou seja, a Veja queria controlar a agenda do Lula, né? É muita audácia mesmo. Tribunal Federal. Em seu terceiro mandato, o petista se mostra à vontade no papel de chefe de Estado, mas um tanto cansado, segundo seus próprios aliados, na função de chefe de governo, que demanda energia para lidar com assuntos diversos, como a meta fiscal, a crise da segurança pública e a seca no Amazonas. Como quase nada avança sem a chancela de Lula, a solução acaba sendo, como diz a máxima, esperar o presidente voltar para o Brasil. E aqui tem tanta desconexão com realmente como funciona a gestão no Brasil do presidente Lula, que mostra claramente que o objetivo da mídia brasileira é promover desinformação, como traz aqui o Noam Chomsky nesse livro, Mídia, Propaganda, Política e Manipulação. Inclusive vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo o link da compra dele, caso vocês queiram comprar. O livro é bem baratinho, de fácil compreensão também, onde ele traz
Só um pouquinho, gente. Deixa eu tirar essa propaganda aqui da frente. Vamos lá, deixa eu fechar aqui a minha imagem um minutinho. E pedir pra vocês, gente, o nosso conteúdo precisa do apoio de vocês. Faltam R$43 de superchat, se vocês puderem nos ajudar, é muito importante pra gente manter aqui o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Vamos retomar o vídeo do Carlito aqui, eu vou voltar um pouquinho pra gente poder acompanhar, vamos lá. Caso vocês queiram comprar, o livro é bem baratinho, de fácil compreensão também, onde ele traz aqui que o papel da mídia não é trazer sempre informação como muita gente imagina. Ao contrário, o papel da mídia é manipular a opinião pública. Ele até traz no livro, por exemplo, questões que envolvem greves e outras críticas que a classe trabalhadora tem feito aí, por exemplo, durante toda a sua luta contra a burguesia, como a gente costuma chamar também, e ele mostra ali também que essa visão que parte da sociedade tem hoje de que grevista é vagabundo, que grevista não quer trabalhar, que o patrão é empresário, que paga impostos em dias, paga o salário do trabalhador, enquanto os grevistas são um bando de vagabundos que não estão ali para fazer nada. Ele traz aqui o conceito de que esta ideia foi desenvolvida nos Estados Unidos através do Comitê Creel, que mostra claramente as estratégias que a gente está vendo agora. Para poder trazer um pouco para a realidade a senhora Marcela Matos, eu preciso trazer alguns pontos aqui importantes desse material. As viagens internacionais que o presidente Lula tem feito na extensa agenda, como você chamou aí, ou como você citou, tem alguns fatores que as determinam. Por exemplo, o Brasil neste momento preside o Conselho de Segurança da ONU. O Brasil também preside nesse momento o G20. O Brasil também neste momento preside o Banco do BRICS. O Brasil neste momento também preside o Mercosul. Então são instituições, organizações, grupos, como vocês queiram chamar, que dialogam com a comunidade global. O próprio G20, por exemplo, e o BRICS traz uma conexão dessa nova realidade que o mundo vive. Quando a gente fala que o presidente Lula viaja muito, você diz que ele viaja e que deixa as coisas internas paradas, a gente precisa entender por que essas viagens acontecem e qual o interesse dessas viagens. Por exemplo, lá no início do ano, o presidente Lula viajou para a China junto com a comitiva ali de empresários, pessoas de áreas diversas relacionadas à economia brasileira, movimentos sociais. E o que é que voltou de lá para cá? Material publicado na CNN Brasil. Lula e Xi Jinping assinam 15 acordos envolvendo governos do Brasil e China. Veja a lista, eu vou deixar para vocês acompanharem no primeiro comentário fixo. E o que mais veio de lá, Carlito, junto com esses acordos aí? Veio de lá, como material publicado aqui no estado de Minas, um acordo que o Lula firmou ali, na verdade, alguns acordos que o Brasil firmou, tanto com a China quanto com os Emirados Árabes Unidos, de cerca de 62 bilhões de reais. Tá aí na matéria. Lula firma acordo de 50 bilhões com China e 12 bilhões com Emirados Árabes. Lula fechou sua agenda na Ásia em visita oficial a Abu Dhabi. O presidente demonstrou otimismo no encontro com o presidente dos Emirados Árabes e da China. E dentre as coisas, por exemplo, que saiu dessa visita, dessa parceria, tá, por exemplo, a reabertura da fábrica na Bahia, que era da Ford, que foi fechada durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro e que agora vai ser reaberta graças a um acordo feito entre o governo da Bahia, o governo do Brasil e o governo chinês, para que a BYD, fabricante de carros elétricos, venha para o Brasil. Inclusive o mercado de elétricos já está ficando aquecido no Brasil por conta disso, e isso movimenta a economia. Tanto que graças a essas movimentações que o presidente Lula tem feito, junto ali com o seu governo também, o Brasil voltou a estar entre as 9 economias do mundo. Outro ponto que a gente precisa trazer aqui também, que eu já citei para vocês, é que o Brasil, através da figura do presidente Lula ou de representantes do Estado brasileiro, preside algumas das instituições, alguns dos grupos mais importantes do mundo nesse momento. No caso da ONU, que muita gente fala, o presidente Lula quer neste momento colocar-se ali como líder global, quer firmar acordos com nações, quer tentar promover a paz. Eu não sei se a Marcela Matos sabe, mas se o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU, é papel do Brasil também, por exemplo, ajudar a mobilizar-se em relação a acordos de paz, a cessar-fogo e outras coisas que envolvem uma coisa que a gente chama de diplomacia internacional. Brasil assume presidência do Conselho de Segurança da ONU. O país vai defender a importância das instituições para mediar conflito. E aí o Lula tirou essa questão de tentar resolver conflitos, Marcela, da própria cabeça, porque ele quer mostrar uma certa relevância que ele não tem, como vocês estão tentando trazer, de certo modo, nas entrelinhas. Não, porque relevância... Exatamente, Vital Maria, dois velhos sem vergonhas na Globo News, esse pontual e o tal do Demétrio, exatamente, Demétrio Magnoli. Vamos continuar vendo aqui o vídeo do Carlito e, por favor, gente, superchats pra gente não fechar no vermelho, falta pouco pra acabar a live, gente, vamos lá. O presidente Lula tem, tanto que de acordo com a própria revista Times, o presidente Lula está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Material publicado na revista Exame. Lula é eleito uma das 100 pessoas mais influentes de 2023 pela revista Time. Brasileiro aparece em lista ao lado de nomes como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz. Inclusive, este material aqui foi publicado ainda em abril, ou seja, o presidente Lula tinha
pouco mais de 3 meses à frente da pasta de presidente da República. Então dizer que ele quer, como inclusive tem na própria matéria ali também, dizer que ele está desesperadamente correndo para poder tentar limpar sua ficha, porque ele passou 580 dias preso, e isso é uma clara falta de verdade, porque o objetivo do presidente Lula em promover essas viagens é melhorar o diálogo do Brasil com outras nações, trazer investimentos para o Brasil e também combater, por exemplo, a pobreza. Se você vive, Marcela, na mesma realidade que a maioria dos brasileiros que não tem um bom salário trabalhando para a revista Veja, você deve ter observado que o preço do combustível baixou, o preço do gás de cozinha baixou, o preço dos alimentos tem baixado também, o valor de alguns programas sociais foram recalculados ali para que as pessoas possam receber um valor proporcional que ajude a combater ali a insegurança alimentar, a miséria, a fome, a pobreza. A gente viu recentemente também no governo Lula, mesmo sem o presidente Lula estar ali tirando foto, como muita gente está tentando dizer por aí, o Ministério das Cidades tomando decisões ali que favorecem, por exemplo, a moradia popular para pessoas que recebem o Bolsa Família ou que estão enquadradas em outros programas sociais. Então falar sobre isso e que o presidente poderia estar articulando junto com o Congresso Nacional para resolver isso ou para resolver aquilo, mostra claramente uma falta de entendimento sobre política. Porque a derrota do Bolsonaro, por exemplo, mostrou que todo o complô montado junto com o Sérgio Moro, junto com o Deltan Dallagnol e a Operação Lava Jato, era uma grande farsa. A imagem do presidente Lula já foi limpa. Sabe quando é que foi limpa, Marcela? Quando o STF decidiu que o ex-juiz federal Sérgio Moro era parcial e que ele condenou o presidente Lula desrespeitando o devido processo legal, supostamente agindo em conluio com o Deltan Dallagnol para poder manipular provas, até adulterar e alterar provas, para poder colocar na cadeia aqueles indivíduos que eles queriam. O trabalho da mídia, em via de regra, é informar. Mas volto a dizer, como no anteosso que traz aqui, no mídia, propaganda política e manipulação, não é isso que acontece com frequência. Grande abraço para vocês, comenta o que você acha aqui, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo. É isso aí, gente. Carlito Neto aqui trazendo informações importantes sobre a mídia, para todo mundo ficar por dentro de tudo. Meus queridos e minhas queridas, olha,